Fala, formadores! Sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar aí sobre essa reunião que a gente teve aí no Fed, né? A gente teve a reunião agora há pouco aí, aconteceu às 15h30, onde o Powell falou aí pra gente, passaram aí o sumário de projeções econômicas às 3h da tarde aqui no Brasil, 2h da tarde lá nos Estados Unidos. Vamos conversar um pouquinho aí sobre os dados, o que mudou, o que não mudou e o que a gente espera, né, com base nesses dados aí para o futuro do mercado. Bom, antes da gente começar então, queria passar para vocês aqueles avisos padrões e bem rapidão. Aqui na descrição do nosso vídeo nós temos o link dos nossos dois parceiros, a Bybit e a Declare Crypto. Então, se tu tá afim se tu tá afim aí de declarar as tuas criptomoedas e não sabe como, a Declare Crypto pode te ajudar. E se você quiser tradear aí no mercado alavancado com taxas reduzidas, pega o nosso link de indicação que tu vai conseguir fazer. Beleza? Vamos embora pro vídeo então. Bom, tabela na tela, vamos conversar um pouco aí sobre as projeções que o Fed divulgou pra gente hoje, dia 20 de setembro. Quero familiarizar vocês aqui com esse relatório. Esse relatório ele tem vários gráficos sobre várias projeções econômicas. O GDP, que é o PIB, a taxa de desemprego, a inflação, tem aqui a distribuição dos participantes, da variação do PIB. Cara, tem vários gráficos, mas em linhas gerais, o resumo de toda essa ópera aqui de 17 páginas de projeção, conversa e blá blá blá, tá aqui nessa tabela que eu vou mostrar já para vocês, que tá na segunda página, certo? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai ter um comparativo, né, sobre alguns dados econômicos, algumas projeções. A gente vai ter um comparativo com o mês de junho, que foi a última vez que a gente teve acesso a essas projeções do Fed. Então a gente vai ter aqui os dados desse último sumário, né, em comparação aí com os dados de junho, que foi o último que eles divulgaram antes desse. Então, a começar pelo PIB, olha o quanto mudou o PIB aí nas expectativas do Fed. Eu vou até marcar aqui com uma caneta para vocês, para ficar mais fácil de vocês poderem acompanhar. Então, olha só, a gente tinha aqui uma expectativa, né, de PIB americano fechando em 1% em 2023, né, lá em junho, 1,1% em 2024 e 1,8% em 2025. Mas a real é que eles atualizaram essa projeção aí para a base de 2,1%, ou seja, 1,1% maior, né, mais que o dobro de PIB nos Estados Unidos em 2023. Tá, João, e o que tem a ver isso? Cara, o PIB ele vai ser o resultado da atividade econômica do país. Então, se tu tem um PIB que é o dobro do que é o esperado, cara, você tem uma atividade econômica muito forte no país. Portanto, se você tem um país em plena atividade econômica, é claro que a gente sabe que existem setores aí da economia americana que não estão tão resilientes assim, que já sofrem muito com os juros, né, como housing, o setor de imóveis ali nos Estados Unidos, né? Porém, os outros setores carregam o PIB ao ponto das projeções serem atualizadas para mais do que o dobro. Ou seja, isso é inflacionário, porque você tem muita atividade econômica acontecendo, portanto, muito dinheiro girando, e esse muito dinheiro acaba revertendo em consumo, e é por isso que a gente vê um nível aí de emprego tão forte ainda nos Estados Unidos, mesmo com a taxa de juros atual, que está num patamar muito restritivo, né? Sobre desemprego, aqui nós temos a taxa que era esperada antes pelo Fed. Então, o Fed esperava um desemprego em 2023 na casa de 4,1%. Ou seja, ele esperava um desemprego maior do que ele viu que aconteceu atualmente. Então, depois aí dos dados econômicos que o Fed acabou vendo, o novo número aí de desemprego ficou em 3,8%, caindo em 0,3%. No que isso impacta? Impacta no PIB, né? O PIB vai impactar aqui também.
Então a gente vê aí a economia americana e mais precisamente o setor de serviços da economia muito resiliente, mais resiliente até do que ela deveria estar com o nível atual de juros. E por que que isso acontece? Né? Vamos entender. Vamos voltar lá para os conceitos básicos de economia, né? Política monetária. Se você sobe os juros, que é a taxa básica do teu país, os contratos de empréstimo vão precisar ser reajustados nessa taxa básica maior. Então, o custo de alavancagem, o custo de se financiar para levantar capital e para fazer mais investimento fica mais caro. Então, as empresas investem menos, portanto, contratam menos, menos gente contratado, você tem menos emprego. Menos emprego, você tem menos consumo, porque as famílias não estão recebendo tanto dinheiro para consumir tanto. E menos consumo é menos inflação, certo? Agora, por que que a gente não está vendo isso agora, mesmo com esse nível tão alto de juros, aí o juro americano passando de 5%? Porque os juros, para ser sentido na economia real, tem um lag, e esse lag é muito grande. Então, qual que é o problema atual dos Estados Unidos? O problema é que nós temos certos setores mais sensíveis ao juro que já sentem e já estão num cenário recessivo, enquanto que outros setores ainda permanecem muito resilientes e resiliente ao ponto de que, caso o Fed não tome cuidado, pode trazer aí uma segunda onda de inflação, uma reaceleração da inflação nos Estados Unidos. E isso é definitivamente o que ninguém quer ver, né? Agora, é fato que em algum momento o emprego americano vai responder aos juros atual. E quando ele responder a esse juros atual é que virá o problema. Por quê? Porque tanto quanto você demora para sentir o aperto quantitativo, né? Esse aperto na política monetária, esses juros altos, você também demora para sentir quando os juros voltam a baixar. Então, a grande preocupação do mercado é o seguinte: o Fed está falando aí que a gente vai ter um soft landing. O que é um soft landing? A economia permanece resiliente, os juros altos, a inflação caindo, de modo que a inflação vem para a meta e a economia não cracha. Pô, mas isso aí chega a ser uma utopia, né? É o melhor dos cenários, mas é um cenário impossível de acontecer, porque necessariamente você subir os juros, você vai desacelerar a tua economia. Então, o que a gente vê nos dados de emprego aqui é um emprego que ainda não sentiu juros, mas sentirá. E esse é o problema futuro aí da economia americana. Bom, vamos falar então um pouco da inflação, né? Olhando aqui para a inflação, a projeção de inflação em junho era uma inflação aí em 3,2%. A inflação ficou maior, foi para 3,3%. Tá, João? Mas, subiu 0,1 aí. Por que o mercado não sentiu muito negativamente isso? Porque o mercado não está olhando para a inflação como um todo, mas o mercado está olhando para core inflation, que é o núcleo de inflação nos Estados Unidos. E o núcleo de inflação, né, esse sim arrefeceu, passou de 3,9% para 3,7%, certo? E manteve-se aí a expectativa do core inflation lá para 2024 em 2,6%. Ou seja, vamos lembrar, o Fed está pedindo inflação na meta. 2,6% ainda não é a meta. Então a gente deve ver o famoso higher for longer, né? Os juros altos por mais tempo. E esses juros altos por mais tempo é o que prejudica muito a economia. Por quê? Você tem uma política monetária contracionista, né? Que coloca a atividade econômica do país para baixo durante muito tempo. Lembra? A gente tem uma escalada nos juros, se não me engano, desde dezembro de 21 ou janeiro de 22. Já faz mais de ano que nós estamos aí. Então, a economia vai começar a sentir o peso de uma escalada de juros tão alta, né? E até a gente tem vídeo aqui no canal, se não me engano, deve fazer umas 3 semanas no máximo, nós falando aí justamente dos impactos, né, dos juros, e aí em setores específicos, falando de emprego, falando de inflação em housing e outros também, falando na Europa também,
né, onde a gente vai especificar mais destrinchado, né, cada um dos itens que vai compor aí essa core inflation e essa inflação normal aí nos Estados Unidos. Mas esse não é o intuito do vídeo agora, mas sim conversarmos aí sobre as projeções econômicas aí do Fed. Então, falando agora dos juros, né? Por que o mercado estressou hoje? Por que no momento que eu faço esse vídeo o mercado está caindo aí 1,46 a Nasdaq, 0,94 o S&P, 0,90 o Russell 2000, 0,22 o Dow Jones? Justamente porque alterou-se aí as projeções dos juros para 2024. Então, o mercado esperava sim aí que nós pudéssemos ter mais um aumento na taxa de juros. Era uma esperança, né, que talvez aí essa seja a taxa terminal, aí tá show, os ativos de risco vão dar uma andada legal. Porém, né, manteve-se aí as projeções, mantiveram aí as projeções de junho, né, de que talvez seja necessário mais um aumento aí de 25 pontos base, 25 bips aí até dezembro desse ano, né? Agora, o que chamou a atenção do mercado foi essa projeção aqui que aumentou. A projeção dos juros para 2024 era aí na casa dos 4,6%. E agora, o que o Fed apresenta para a gente hoje, dia 20 de setembro, é uma expectativa de juros na casa dos 5,1%. Ou seja, isso comprova a massa de vez a expectativa da galera de que de que haja mais cortes de juros no ano que vem, né, com o Fed fazendo as suas projeções de que não cortará muito os juros, justamente para manter essa política dele do higher for longer aí para trazer a inflação para a meta. Certo, João? Beleza. Esse aí é o panorama que nós temos, né, de dados aí de projeções do Fed, mas o que realmente acontece? É isso aí que o Fed projeta? Porque, a gente já viu o Fed errar tanto. E aí é que tá, que eu quero trazer para vocês. Como eu falei para vocês, a gente tem um delay para ser sentido a política monetária contracionista em cima de determinados setores, como, por exemplo, aí o setor de emprego, o setor de serviços nos Estados Unidos, né? Acontece que quando você sente, a porrada vai ser grande. E essa porrada grande vai apontar para um Estados Unidos entrando em recessão. E aí o que o Fed vai ter que fazer? Vai ter que rasgar essas projeções econômicas, cortar juros rápido para salvar a sua economia. E é por isso que é até contra-intuitivo, né? A galera olha para as bolsas e fala, bom, juros para cima, bolsa para baixo. Juros para baixo, bolsa para cima. Por quê? Porque quando sobe os juros, aumenta a atratividade dos bonds, né, dos treasuries americanos, então o investidor vende bolsa, né, e compra títulos do governo. E aí, quando você corta os juros, o título do governo passa a ser menos atrativo, portanto, o investidor vende treasury e compra bolsa. Isso é na teoria. Mas qual que é a prática de um Fed tendo que cortar juros em caráter emergencial porque o desemprego aumentou e muito? A prática é que a bolsa, ao invés de subir, cracha. Por quê? Porque o Fed não está cortando juros porque resolveu o problema, a inflação está na meta, está tudo certo, resolvido, a gente começou, terminou do jeito que a gente projetava. Não. Eles vão ter que cortar juros porque a economia deles está indo para o buraco. Então, a bolsa acaba crashando no primeiro corte. Se vocês pegarem aí as projeções, o que rolou no passado, né, tanto em 2000 quanto em 2008, vocês vão ver que quando o Fed cortou juros ao invés da bolsa subir, na realidade a bolsa crashou, porque o Fed cortando juros é muito mais do que o Powell chega pra gente e fala, gente, estamos em recessão. É tipo, cara, deu merda, vamos cortar juros para salvar a nossa economia. Então, fica aí um pouco da nossa expertise, daquilo que a gente já viu acontecer, né? E daquilo que a gente espera aí que aconteça para os próximos dias. De qualquer modo, já fica o aprendizado aí para vocês da leitura, né, de uma
de um relatório aí de projeção econômica, para que nas próximas aí vocês estejam preparados para ler por si só e tirar suas próprias conclusões. Eu espero ter ajudado, ter trazido clareza para vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês até quiserem saber, pô, João, faz um vídeo aí, como é que eu consigo acessar esse relatório e tal, deixa aqui nos comentários para a gente saber que vocês querem, que a gente vai trazer aí o máximo de informação possível. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem bem, valeu!